A crise renal é um episódio de dor intensa e aguda na região lateral das costas ou bexiga, causada pela presença de pedras nos rins, já que elas provocam inflamação e obstrução do fluxo de urina nas vias urinárias. Sobre o assunto, vamos conversar com o urologista pinhalense, Dr. Orestes Zuccherato. Dr. Orestes, o pessoal acha que água e limão podem causar pedra no rim. Procede? Não, pelo contrário. A gente sempre orienta uma maior ingesta de água. Isso independe a água da cidade ser boa ou não, se ela causa mais cálculo ou não. Normalmente, a água natural, não gaseificada, a gente sempre recomenda uma ingesta mínima de 2 litros por dia. O suco de limão, ele também não causa a formação de cálculo renal. Pelo contrário, ele é um suco que também a gente orienta o paciente a ter uma boa ingesta, porque ele já contém uma substância que é o citrato, que é um agente natural contra a formação de cálculos. Então, suco de limão e laranja são 2 sucos bons para pacientes que têm histórico de cálculo renal inserirem na sua dieta. E qual é a principal causa do cálculo renal? O cálculo renal ele tem a sua formação centrada em três fatores. O primeiro é a alimentação, que inclui, como nós falamos, aí, ter uma boa ingesta de líquido para evitar a formação de cálculo. E evitar excesso da ingestão, principalmente de sal, do sódio. Por isso que a gente orienta não ter um consumo excessivo de refrigerantes, por exemplo. E também evitar a ingesta excessiva de proteínas animais, sejam carnes brancas ou vermelhas, né? O pessoal tem muita preocupação com o cálcio, que nós ingerimos na dieta, queijo, leite e derivados. Normalmente não é esse cálcio da nossa alimentação que leva à formação dos cálculos, das pedras. Então, a não ser que o paciente tenha uma ingesta muito acentuada de leite e queijo, a gente orienta a dar uma reduzida, mas do contrário ele pode manter a sua ingesta normal com relação ao cálcio, apesar da maioria dos cálculos terem na sua composição o cálcio. O histórico familiar, pacientes que têm na família ou o próprio paciente que já teve cálculo no passado, e alterações do próprio metabolismo daquele paciente, excesso de algumas substâncias ou falta de outras, como por exemplo o citrato que eu falei antes, leva o paciente à formação de cálculo. Quando começa aquela dor lancinante de pedra no rim, a pessoa deve fazer o que na hora? A crise aguda de cólica renal realmente é uma dor intensa, que faz o paciente procurar o atendimento hospitalar para fazer aquela analgesia imediata. E se a dor for controlada e ele não tiver nenhum outro fator de complicação, ele pode depois ir para o consultório para fazer o diagnóstico, investigação e encaminhar para tratamento. De início, o paciente pode tentar fazer o uso oral de alguns analgésicos e anti-inflamatórios em casa. Muitas vezes isso é suficiente para controlar a dor, mas é muito comum o paciente ter que se encaminhar para o pronto atendimento, ter a analgesia na veia. E aí, dependendo de cada caso, se tem algum fator de complicação, principalmente se tem infecção associada, que são os casos que a gente fica mais preocupado, ele tem que internar. Senão, ele trata a dor e vem para o consultório para a gente terminar o tratamento. Basicamente, qual é a prevenção para evitar pedra no rim? Então, na verdade, o paciente tem que ter hábitos de vida saudáveis, né? Então, o que é bom para a vida dele é bom para os rins. E atividade física é muito importante, isso estimula hábitos mais saudáveis, estimula uma maior ingesta de água, de líquidos. E muitas vezes pacientes que iniciam atividade física muda totalmente seus hábitos alimentares, principalmente com alta ingesta de refrigerantes, de carnes. Isso muda bastante e isso vai ajudá-lo muito. E a questão da ingesta de água. A água é um dos principais meios aí da gente evitar a formação de cálculo renal. A orientação geral para a população, de uma forma geral, é em torno de 2 litros por dia.
Agora, evitar a água gaseificada, que ela já contém um pouco mais de sódio, que é sal, né? E isso torna a urina mais concentrada e precipita a formação de cálculo. Tomar cerveja ajuda a dar cálculo renal ou não tem nada a ver? Pode ajudar. A cerveja tem uma questão aí com relação ao potencial de aumentar ácido úrico, né? E muitos cálculos podem ter ácido úrico na sua composição. Então, tem essa relação indireta aí do consumo excessivo de cerveja com formação de cálculo.